Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso Acolher como Cristo. Na aula anterior, nós falamos sobre o compromisso do acolhedor. Nós falamos sobre o coração, sobre a postura e sobre os limites de quem serve na recepção. Agora, nós vamos dar um passo um pouco mais prático. Nós vamos falar sobre a linguagem que acolhe, sem constranger. A primeira conversa com alguém na igreja precisa ser curta, leve e respeitosa. O objetivo não é puxar assunto, não, o objetivo não é descobrir a história da pessoa. O objetivo também não é fazer entrevistas. Nós não temos objetivos paralelos que não estejam intimamente ligados ao acolhimento de Cristo às pessoas que se achegam à nossa igreja. O objetivo, então, é reduzir a ansiedade, é ajudar a pessoa a se localizar. Quando alguém chega a um ambiente novo, ela pode estar pensando: onde eu estou? Como que eu me sento? Onde que eu posso me sentar? Será que eu estou no lugar certo? Será que alguém vai falar comigo? Será que alguém vai me expor? Alguns já passaram por grandes constrangimentos em outros ambientes, inclusive em ambientes de igreja. Então, a nossa linguagem ela precisa comunicar segurança. Não pode haver pressão, não pode haver curiosidade. Já mencionamos sobre o termo curiosar. Nós não podemos constranger as pessoas e as pessoas precisam sentir segurança ao entrar em contato conosco e quando nós interagimos com elas também. Vamos avançar um pouquinho aqui em nossa tela, em nosso projeto. E uma boa recepção, então, ela não depende de uma conversa longa, ok? Na verdade, muitas vezes, conversar demais atrapalha. A pessoa acabou de chegar, ela pode estar procurando alguém, ela pode estar insegura, ela pode estar com pressa, talvez questão de horário, pode até ter chego atrasada ou até adiantado, a intenção dela é entrar e se acomodar. Então, conversas longas podem gerar nela ansiedade, insegurança, preocupação. Ela pode estar emocionada, a depender de como ela já chegou com seu coração na igreja. Então, ela pode apenas querer sentar e respirar. E se você alongar a conversa, alongar essa recepção de uma maneira muito longa, de uma forma que seja excessiva e exagerado, você vai realmente gerar nela outras frustrações e não um bom acolhimento. Por isso, o acolhedor ele precisa aprender a falar o suficiente, nem menos do que o necessário, que não demonstre que você só queira se livrar de sua responsabilidade, e nem mais do que o apropriado. Há um limite apropriado para esse primeiro contato, tá bem? A nossa fala ela deve abrir caminho e não ocupar espaço. Acolher bem não é falar muito, é falar com cuidado. Vamos avançar um pouquinho aqui para o nosso item 2, onde nós vamos falar um pouquinho sobre algumas lições. É, Deixa eu chegar aqui no roteiro. Isso, no roteiro de 60 segundos, tá bem? Vamos falar um pouquinho mais então a respeito do nosso roteiro. Esta lição ela vai apresentar para você esse roteiro simples, tá? Não é uma fórmula mágica, não é para você ficar engessado, não é para você querer decorar item a item para que você consiga ter um bom desempenho. Nós já falamos em aulas anteriores que o que importa é a sua presença, é a sua disposição, é o trabalho, é a obra, é o ministério e não necessariamente o seu desempenho. Mas nós precisamos conhecer. E pelo conhecimento saberemos como agir e lidar em cada uma das oportunidades que o Senhor preparar a cada um de nós, tá bem? Então, é uma referência para que você não se perca, tá? São 4 passos. O primeiro passo é uma saudação curta. Você pode dizer: seja muito bem-vindo, ou que alegria ter você aqui, ou boa noite, seja bem-vindo. Ou seja, algo que realmente demonstre à pessoa que ela está sendo acolhida, recebida e que você é a pessoa responsável por isso naquele momento. Simples assim. Bom, o segundo passo é uma oferta de ajuda. Ou seja, você poderia então dizer para ela: como posso te ajudar hoje? Você está conseguindo se localizar bem? Precisa de alguma orientação? Então, uma indicação de que você está à disposição dela, de que ela pode consultar a você sem medo, sem receio. O terceiro passo é uma orientação concreta, se for necessário, ok? Então vamos lá. Olhe, o banheiro fica por ali. Ou o espaço infantil fica
naquele sentido, naquele corredor, naquele local. Ou, se quiser, posso te acompanhar. Ou seja, mais uma vez, se necessário, você está dando aí ações, palavras, frases ativas de apoio, de ajuda, de orientação a ela, tá bem? E o quarto passo é um encerramento elegante. Vou deixar você se acomodar. Então, ao levar a pessoa até o banco, não precisa apenas apontar para ela que existe um banco vazio. Bem provável que ela já tenha te visto parando em um corredor, que ela já tenha enxergado o banco vazio, o assento vazio, né? Mas você pode, inclusive, fazer o encerramento. Olha, vou deixar você se acomodar. Ou, se precisar de algo, estou logo ali. Ou seja, você continua deixando a porta aberta e o seu coração aberto para que esta pessoa possa te consultar numa eventual necessidade futura, tá bem? Perceba que isso é simples, é respeitoso e é suficiente. Você recebeu a pessoa, ofereceu ajuda, orientou se necessário e deu a ela liberdade para que ela se acomode, tá bom? Então agora sim, nós vamos aqui para as frases que acolhem. É, Algumas frases são muito seguras para a recepção, tá? Muito seguras mesmo. Você pode usar sem medo. O seja muito bem-vindo, como posso te ajudar hoje, tá bem? Então, é uma frase, né? Então, nós demos ali etapas, nós demos ali momentos, e aqui nós estamos dando já uma frase um pouco mais longa, que seria realmente como você pode aplicar aí na recepção, sem receio, que você vai receber muito bem as pessoas, tá? Você prefere sentar mais ao fundo, ao meio ou mais à frente? Né? Daí deixa a pessoa, então, opinar, caso você tenha essa disponibilidade, né? Não adianta usar uma frase dessa num horário já avançado em que a igreja está cheia. Então, realmente não cabe, porque você não vai conseguir atender ao desejo da pessoa. Agora, se ela chegou antecipadamente ou se existem lugares vagos, cabe você ter essa atenção prévia, inicial, olhar para dentro da igreja, saber quais acomodações você vai ter disponível e então fazer essa oferta para a pessoa, tá bom? Outra frase, fique à vontade, se precisar sair e voltar, tudo bem. Se a pessoa precisar ir ao banheiro, beber uma água, ir até o carro, atender uma ligação, enfim, fique à vontade. Né? Depois do culto, se você quiser, temos um ponto de boas-vindas ali no saguão. Ou seja, para a igreja que tem a oportunidade da pessoa deixar um dado a mais, pegar uma lembrancinha ou receber mais informações da igreja. Isso é maravilhoso. Né? E por último, obrigado por ter vindo. Foi uma alegria receber você. Tá bom? Então, mais uma frase ali que você realmente mostra para a pessoa que ela tem valor, que você valoriza ela e que ela pode se sentir bem em retornar. E as frases, então, funcionam porque elas são claras e são respeitosas. Elas oferecem ajuda, mas não pressionam. Elas orientam, mas não controlam. Elas aproximam, mas não invadem. Tá bem? Então, vale muito a pena utilizar então dessas frases que dão às pessoas liberdade. A pessoa ela precisa sentir que pode dizer sim, não ou ainda não. Todas essas frases deixam todas as pessoas livres para a tomada de decisão e trazer essas respostas conforme o desejo e a necessidade de cada uma, tá bem? Então, frases que nós devemos evitar também existem, né? Frases que parecem comum, mas podem constranger, tá? Por exemplo, você é novo aqui ou já veio? Eu não lembro. Olha que frase difícil de se responder e que desnecessário uma pergunta como essa. Isso constrange as pessoas, né? Olha, o culto já começou, você está atrasado. Isso, porventura, não é dito de forma comum a pessoas que estão visitando. Mas infelizmente o Ministério de Recepção, pela afinidade, pela familiaridade, acaba aplicando uma frase dessa a irmãos da igreja. E nós não sabemos como que está o coração de todos e nem a razão e nem o motivo pelo qual alguns se atrasam. Pode ser que realmente você venha a ferir profundamente, mesmo em uma brincadeira. Não é o seu papel, não é a sua função. E você não deveria agir assim no ministério de acolhimento como Cristo. Cristo não acolheria as pessoas dessa forma, tá bem? Então, parece uma frase tão simples, tão corriqueira entre amigos, mas fere e realmente pode causar um constrangimento muito grande, tá bom? Outra frase. Você é crente há quanto tempo? Né? Quanto tempo você vai para a igreja? Ou preencha aqui os seus dados. É aquele constrangimento, aquela forçação, aquela obrigação já inicial de deixar dados muito ruim, tá bom? Ou pode falar, eu nunca vou contar para ninguém.
Tá aí uma frase ruim também. Algumas pessoas até emocionadas pelo culto, pelo que viveram normalmente, né, na saída que isso acontece, as pessoas elas querem se abrir com aqueles que dão atenção a ela. Você já recebeu muito bem essa pessoa. Ao sair, ela vê você na porta com um sorriso, e então ela deseja descarregar em você tudo aquilo que ela carregava consigo e agora o Espírito Santo deu a ela uma liberdade e aquilo pode ser algo delicado, sigiloso, algo que precisa de uma liderança para estar tratando, lidando com a situação. E nós já vimos na aula anterior que não é o teu papel agir como um psicólogo ali na porta da igreja. Então, você tem que ter zelo, tem que ter cuidado. E você nunca pode prometer, olha, pode falar para mim, eu nunca vou contar nada para ninguém. A depender do que vai ser dito, talvez seja necessário que a liderança esteja entrando nesse circuito para cuidar da situação e da pessoa, tá bom? Seja ela membro da igreja ou seja ela visitante, tá? E por que você deveria então evitar essas frases? Porque algumas expõem as pessoas. Outras pressionam como preencher o cadastro e outras invadem a intimidade da pessoa. E algumas prometem o que não pode ser prometido. Acolher não é colocar a pessoa contra a parede. Acolher é abrir espaço para ela respirar, tá bem? Para que ela tenha leveza, para que ela tenha toda a tranquilidade para estar juntamente conosco, juntamente contigo, juntamente com a igreja. Vamos avançar um pouquinho? Agora, e quando precisamos convidar a pessoa para deixar contato ou conhecer um próximo passo, como que nós lidamos com isso? A regra é simples: explique, convide e dê liberdade. Não passe disso. Não faça algo aquém disso. Você até pode dizer, se você quiser, nós temos um cartão ou um QR Code para te enviar informações e também receber pedidos de oração, caso você queira fazer um pedido, mas sem obrigação. Fique à vontade. É só se você quiser. Ou seja, você tem todos os recursos necessários para que ela entre em contato com a igreja, para que a igreja entre em contato com ela, mas isso está à disposição dela e não por obrigação ou por imposição, tá bem? Isso realmente é muito constrangedor quando é forçado. Tá? E essas frases, uma frase semelhante a essa, né, que dá a possibilidade, ela mostra, explica, convida e dá a liberdade, ela é muito boa por três elementos. Ela explica a finalidade daquele cadastro, ela deixa claro que é opcional e ela respeita a decisão da pessoa, dando a ela total liberdade. Isso é acolhimento, tá bem? O cadastro ele nunca deve soar como uma cobrança e o próximo passo nunca deve soar como pressão. Tem que ser de espontânea vontade daquele que é convidado, daquele que é sugerido para que ele venha fazer parte, então, da nossa lista, do nosso cadastro e tudo mais, tá bom? Então, o acolhimento cristão, convite e liberdade caminham juntos, não podem caminhar separados uns dos outros. Agora nós vamos caminhar mais um pouquinho e vamos imaginar agora três situações rápidas, tá? Primeira, uma pessoa tímida sentada no fundo. Você não precisa forçar conversa, ok? Você pode apenas dizer boa noite, seja muito bem-vindo. O meu nome é, no meu caso, Christian, e se precisar de algo eu posso te ajudar. Que simples isso, que objetivo, que claro, e qual o tamanho da liberdade que você deu a ela, né? E assim você respeita o espaço dela. Se ela desejar, se ela necessitar, ela sabe que pode procurar você e será muito bem atendida por você, tá bom? Uma segunda situação, segundo cenário aqui que nós vamos falar, né? Comentar e fica aqui como uma sugestão. Segunda situação, uma família chegando atrasada. Não diga, vocês estão atrasados, tá? Não diga isso. Diga, fique tranquilos, é muito bom ter vocês aqui. Querem que eu ajude a achar um lugar com mais facilidade? Ou seja, isso reduz o constrangimento. A pessoa foi acolhida, independente do horário, independente de em que momento nós estamos no culto. Ela sabe que ela pode contar contigo. Você a acolheu, tá bem? E numa terceira situação, num terceiro cenário, nós vamos colocar aqui um visitante emocionado na porta. Tá? O que você pode dizer para uma pessoa nessa condição? Obrigado por confiar e por compartilhar. Eu vou tratar com cuidado.
Quer que eu ore brevemente com você ou prefere conversar com um líder após o culto? Como eu comentei, por vezes, por você muito bem acolhê-la no início, por ela se sentir muito bem e sentir o toque do Espírito Santo ao longo do culto, no final ou até no meio do culto, ela pode se achegar à porta, ela pode querer sair, ir ao banheiro, limpar o rosto, voltar, não conseguir entrar, e você está ali na recepção, podendo acolhê-la, podendo sugerir a ela uma breve oração, podendo indicar a ela que um líder pode dialogar com ela. Olha que maravilhoso que seria, então, este cuidado, ok? Então você pode perceber, ter sensibilidade, estar ativo ali no seu ministério, tá bom? É, E aí, meus queridos, ainda tratando um pouquinho mais para a gente encerrar essa aula, nessa aula, então, nós pudemos aprender que a linguagem do acolhedor deve ser curta, leve e respeitosa, tá bom? Curta para não perder a pessoa, leve para não constranger e respeitosa para não invadir. A primeira conversa não precisa resolver tudo. Ela precisa abrir o caminho, ela precisa reduzir a ansiedade e ela precisa comunicar. Você é bem-vindo. Estamos aqui para te servir. É simples, é objetivo, comunica, deixa aberto e é opcional para a pessoa recorrer a você ou não, ok? Então, antes de avançar, agora leia o PDF 02 com calma, ele está anexado aqui nessa aula, tá bem? Na nossa plataforma, cristiancosta.com.br, então está anexado. Ela traz frases recomendadas, frases a evitar e exemplos práticos para você revisar antes de servir. Sempre vale a pena trazer a memória e novamente ser reforçado daquilo que nós aprendemos aqui nessa aula, tá bem? Acolher bem não é falar muito, é falar com cuidado, tá bom? Antes de concluir então essa aula, responda para si mesmo. E se desejar, nos conte a resposta aqui no comentário desta aula, tá bom? Descendo aqui para baixo, se você já fez aí a sua inscrição na plataforma, você encontra a área de discussões, tá bem? Você pode comentar aqui, publicar o comentário e na sequência eu estarei respondendo e os colegas também que passarem por essa aula vão responder e vão compartilhar com você também o que eles entenderam, o que eles sentiram, o que eles pensaram a respeito dessa aula, tá? E a pergunta para você comentar seria: qual frase você precisa treinar para soar mais natural no acolhimento? Qual delas você precisaria treinar sem decorar, mas sim aprendendo a essência desta frase? Comente para nós, vai ser um prazer poder contar com a sua participação aqui também nos comentários, tá bom? Eu agradeço a sua presença e nos vemos na próxima aula. Fique bem e que Deus te abençoe.